Olá, povo de Deus, quinta-feira da 19ª semana do Tempo Comum, Ezequiel 12, de 1 a 12. Nós temos hoje mais uma parábola do profeta, uma ação simbólica confirmando que Jerusalém não tem futuro, cairá mesmo nas mãos dos caldeus, mas também acaba com as esperanças dos que já estão no cativeiro da Babilônia. Não regressarão enquanto não pagarem suas dívidas com Javé. Sua parábola também lembra a tentativa de fuga do rei corrupto Sedecias, que ao querer escapar das fúrias de Nabucodonosor não pensou no seu povo e tentou sair na surdina, como um capitão de fragata que larga a tripulação em plena tempestade. Durante o último cerco a Jerusalém, o rei Sedecias tenta fugir de noite com alguns combatentes, mas ele é apanhado e depois de assistir à morte dos seus filhos, um a um, são-lhe furados os olhos, deportado para a Babilônia e lá ficou prisioneiro. Ler Ezequiel com ações simbólicas que ele tem é mergulhar num universo emblemático para Israel do século VI a.C. Disse que este profeta, que era também sacerdote, viveu intensamente a realidade do seu povo no cativeiro da Babilônia. O simbolismo de hoje, outra vez, chama o profeta de filho do homem, uma criatura humana revestida do divino, expressão que será usada também por Jesus. Essa outra expressão, ter olhos para ver, não ver, ter ouvidos para ouvir, não ouve, é comum para significar pessoas de coração fechado, duro, que não ouve mais as palavras dos profetas. Jesus também usa essa expressão quando ele explica aos seus discípulos por que fala em parábolas. O mandato de Javé hoje aqui a Ezequiel é também simbólico. Tu, filho do homem, prepara a tua bagagem de emigrante e sai de dia à vista deles. Faz um buraco na parede, põe a bagagem nos ombros e sai. Cobre o rosto para não poderes ver o país. Se acaso perguntarem ao profeta, que fazes? Javé manda responder, este oráculo de ameaça é dirigido ao chefe de Jerusalém e a toda a casa de Israel que nela habita. Como eu fiz, assim vos será feito. Eles irão para o exílio, para o cativeiro. O príncipe que se encontra no meio deles carregará a bagagem ao ombro, na obscuridade sairá pelo muro, no qual será feito um buraco. Ele cobrirá o rosto para não ser visto por ninguém e para não poder contemplar o país. Referência direta ao acontecido com o rei Sedecias. De fato, a realeza conheceu o fundo da fossa. Esse é o destino daqueles que têm olhos para ver, mas não veem, têm ouvidos para ouvir, não ouvem. Eu aproveito das referências que meu irmão de caminhada, Padre Telmo, usou nesses dias, e eu uso aqui agora para ilustrar essa situação do povo de Jerusalém. Citando Tertuliano, ele diz: as duas cegueiras caminham juntas. Aqueles que não veem o que acontece, pensam que veem o que não acontece. E ainda outra referência agora de Saramago. Se queres ser cego, sê-lo-ás. Padre Telmo se servia desses dois grandes para comentar as reações raivosas contra a carta ao povo de Deus escrita por mais de 150 bispos sobre a situação que atravessa o nosso país. De fato, o fanatismo religioso cegou o povo de Jerusalém e, de modo semelhante, cega hoje os que, apegados a uma ideologia, não querem ver a realidade que passa o país e acusam os bispos de se meterem indevidamente na política. Esquecem o que o nosso querido Papa Francisco, profundamente fiel à tradição bíblica e profética, afirma: a política é, antes de tudo, um serviço, uma forma suprema de caridade. E o nosso evangelho, continuamos no capítulo 18, do versículo 21 até o 19, 1. Essa reflexão sobre o
no capítulo 18 de Mateus, eu tenho me servido de algumas reflexões que o meu querido e saudoso padre Alberto Antoniazzi tinha feito. O novo trecho continua o tema do pecador, só que agora é aquele que peca contra mim. Diante disso, a única resposta é o perdão. Um breve diálogo entre Jesus e Pedro trata a questão da quantidade do perdão. E uma parábola trata da qualidade do perdão. Pedro, figura de destaque no Evangelho de Mateus, levanta uma questão importante para a comunidade. Quantas vezes devo perdoar? Até 7 vezes? E Jesus responde com um jogo de palavras, 70 vezes 7. Na realidade, isso significa sempre. Não se deve pôr limites ao perdão. A possível alusão ao grito de vingança de Lameque, lá em Gênesis 4:24, ressaltaria a inversão radical de atitudes proposta por Jesus. Enquanto os homens matam com facilidade para se vingar, Jesus exige o perdão em qualquer caso e sem limites. A parábola do servo cruel ou do devedor implacável a encontramos somente em Mateus. Ela é marcada pelo contraste entre duas cenas. Na primeira, o rei perdoa a dívida imensa de um servo, e na segunda, esse mesmo servo se recusa a perdoar a dívida pequena de um companheiro. Só para se ter uma ideia dos valores em jogo, os 10.000 talentos da primeira dívida corresponde numa cifra astronômica de 1 milhão de vezes mais que os 100 denários da segunda dívida. Provavelmente quem ouvia a parábola falando em 10.000 talentos pensava nisso, numa cifra incalculável, pois o número 10.000 era o maior usado na época. A parábola indica claramente a mensagem do perdão e da bondade de Deus, tão característica em Jesus. O dever de perdoar porque fomos perdoados aparece até na oração do Pai Nosso, e inclusive usando a mesma linguagem da parábola, dívida. Pode-se admitir que o comportamento do servo que cobra a dívida de 100 denários de seu companheiro seja um comportamento normal e justo, mas deixa de sê-lo por aquilo que o precede, o perdão da dívida imensa que o rei lhe concedeu gratuitamente. Depois disso, depois do dom ilimitado da graça, o que parecia justo se torna, de repente, um gesto mesquinho, cruel e sem sentido. Se a parábola apresenta assim a bondade de Deus que perdoa sem pôr nenhuma condição, não podem pertencer à parábola original os versículos 32 e 34, que são um acréscimo de Mateus, ou de uma tradição eclesial posterior a Jesus. Segundo este final, o rei volta atrás com sua palavra, o que não é digno de um rei, tanto menos de Deus. De repente, o rei, tão bondoso, condena o servo a uma pena eterna, porque ele não conseguirá pagar a sua dívida enorme. Este acréscimo é compreensível como expressão de uma preocupação de Mateus, que aparece muitas vezes no seu evangelho. Na comunidade de Mateus há bons e maus. Todos receberam o perdão e a graça de Deus, mas alguns se esqueceram disso. Então, Mateus lembra que ainda não estamos no fim, ainda deve chegar o dia do juízo final. E nesta hora, quem não tiver correspondido à graça, se arrisca a uma condenação sem apelo. Mateus insiste nisso, mas não apenas aqui, mas em várias passagens do Evangelho. Mas com isto, Mateus acentua o moralismo e perde o sentido da novidade da graça anunciada por Jesus. De fato, se lermos a parábola até o versículo 31, é Deus que determina a conduta do homem. Mas se lermos até o versículo 34, é a conduta do homem que determina o juízo e a ação de Deus.
Não é que Mateus ignore a misericórdia. Para ele, a misericórdia é uma das bem-aventuranças e o juízo final será sobre as obras de misericórdia. Seu evangelho, porém, é menos radical do que a mensagem de Jesus. Mateus não deixa tão claro que é Deus que perdoa primeiro e sem condições, suscitando assim a confiança em Deus, a fé, o amor. E a gente entende que para continuar depois da morte dos apóstolos, a igreja devia institucionalizar-se e organizar-se como uma sociedade no meio das outras instituições da sua época. Mateus, porém, fez o máximo para garantir que a instituição não preservasse apenas a memória de Jesus, ou seja, sua mensagem, mas mantivesse a sua presença. Eu estou com vocês todos os dias. Um beijo no seu coração.